Estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. Fala galera, estamos aqui de volta com o podcast do BRF Futebol. Mais uma vez para trazer um material que a gente vem preparando sobre Dynasty, sobre esse momento que a gente está vivendo na NFL, que é em volta do draft e dos rookies draft das Dynasty Leagues. Então, essa vez a gente queria fazer no outro programa, mas não ia dar não, ficou muito longo. Então, resolvemos fazer um outro programa aqui com um mockzinho para a gente poder trazer para vocês um pouquinho do que a gente acha, de que posições de jogadores vão sair e falar um pouquinho deles nessas escolhas. Né? Tá todo mundo aqui de volta. Estou com o Rui Santos. Fala aí, Ruizão. E aí, presidente, e aí, meninos, tudo bom? Hoje vai ser um mockzinho para a gente aprender um pouco, principalmente eu, né, que estou aí por fora, mas eu dei uma olhadinha em como foi o draft e vamos contribuir. Estamos aqui também com o Sérgio Luiz. Fala, Sérgio. Fala, galera. Fala, pessoal aí, boa sorte a cada um. Vamos ver como é que vai ficar o primeiro mock aí, logo depois do draft. Você vê que aqui a galera leva a sério, viu? A gente vai fazer mock, o outro tá dando boa sorte e tal. Vamos lá. E Matheus Mendes aqui para finalizar. E aí, Matheusinho, tudo beleza? Fala, Caião. Fala, turma. Vamos testar esse primeiro mock depois do draft. Estou ansioso, vamos lá. Bom, gente, o que a gente escolheu para fazer hoje aqui com todo mundo é um mock de uma Liga Dynasty para 12 times. A gente vai ficar cada um com uma escolha numa sequência, então o Rui vai escolher primeiro, o Matheus depois, o Sérgio em seguida e eu por último na nossa ordem, mas assim que eu escolher, o Rui volta a escolher para a gente não deixar de falar de nenhuma escolha aqui para vocês. Vamos fazer só das duas primeiras rodadas, que são jogadores que a gente tem mais o que falar aqui em termos de oportunidade e talento, e a gente espera trazer aí um conteúdo interessante para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. Quem é que você escolhe, Rui Santos, on the clock, na primeira escolha do mock draft do BRF Futebol? Presidente, é muita responsabilidade. O cara que está em primeiro lugar tem todas as opções disponíveis. E a necessidade aqui não importa muito. Não é porque eu prefiro running backs, eu vou pegar running backs, ou vice-versa em relação a wide receivers. Os ADPs têm colocado o Clyde Edwards-Helaire, de Kansas City, como o mais escolhido até o momento. Mas eu não confio muito na posição em que ele caiu, no time que ele está. Porque o Kansas City vive de comitês, desde que não joga mais com o Jamal Charles há muito tempo. Então eu iria em um wide receiver que está bem posicionado, que seria o Jerry Jeudy, que caiu no Denver Broncos. Talento escolhido na primeira rodada e um alvo que deve ser muito utilizado pelo Drew Lock nessa temporada de estreia. Jerry Jeudy, presidente. Beleza, Ruizão. Jerry Jeudy é um cara que realmente deve estar saindo aí no início dos mocks. Se você está fazendo um mock, a gente não colocou como PPR, o standard aqui, a gente está fazendo de Dynasty, porque a gente quer falar mais da oportunidade desses jogadores e também porque Dynasty modifica um pouquinho, você já tem uma equipe, né? Então você tem umas necessidades. Aqui a gente não está fazendo um draft real, mas um draft que os times já estejam montados, o cara pode muito bem querer um wide receiver em vez de um running back, até um quarterback, mesmo que não seja uma liga super flex, e for a necessidade dele, vai sair na primeira. Não é aquela mesma regra que a gente vê nas redrafts. E aí vamos para a escolha de número 2, Matheus Mendes, on the clock. Então, cara, eu criei um lema para minhas Dynasties, que Dynasty começa com running back para mim. E pensando nisso, eu vou escolher o cara que já era meu running back favorito antes do draft, e que eu acho que ficou atrás de uma ótima linha ofensiva, que é a linha dos Colts. Minha escolha é Jonathan Taylor, running back que foi draftado no topo da segunda rodada,
vem de uma temporada de mais de 2.000 jardas e 21 TDs no seu último ano do college. É um cara que pode ser um monstro para fantasy. Acho que esse draft dele indica que o Marlon Mack não tem carreira duradoura, pelo menos nos Colts, e que ele vai assumir esse backfield, se não assumir logo de cara, e será o running back da franquia por alguns bons anos. Pois é, Matheusinho, boa escolha. Está cotado como um ADP das primeiras escolhas de qualquer draft que a gente for ver, realmente. Eu acho ótimo que você tenha esse lema, porque eu gosto muito de jogar Superflex e como você está jogando comigo na Liga Superflex, eu acho ótimo você deixar passar um quarterback aí na primeira escolha, que tá de boa, viu? Fique tranquilo. Aqui não é Superflex não, hein? Aqui... Você disse que era um lema de todas as suas dynasties, mas tudo bem, vamos adiante. Tudo bem. Vamos ver lá na nossa Superflex como é que vai ser. E aí, beleza. Escolha de número 3, como é que a gente vai aí? Bem, cara, eu acho que em Dinastia eu dou muito valor pro wide receiver, gosto muito, porque eles têm uma carreira que dura mais do que o running back, então eu vou dar preferência para um wide receiver aqui. E vou escolher um wide receiver que caiu muito, acho que teve um impacto um pouco negativo do draft, mas eu ainda confio muito nele, acho que o talento dele vai sobressair, mesmo ele tendo ido para o lugar que vai ter muita concorrência, que é o CeeDee Lamb. Mesmo numa situação que vai ter muita gente para receber também, eu acho que ele vai ter suas oportunidades, não no primeiro ano, mas mais para frente. É possível até que ele vire o wide receiver 1 do time, na minha opinião, porque o contrato do Amari Cooper permite umas saídas em temporadas mais para frente, eu acho que daqui a 2 anos, então eu vou de CeeDee Lamb. A gente cai naquela máxima do draft que você fica puto com o cara que escolhe antes de você quando ele escolhe o jogador que você queria escolher. Mas tudo bem. Draft é sofrência mesmo e a gente segue adiante. Faz parte. A gente está aqui na 4ª escolha e a grande coisa que eu acho que a gente tem que passar de um draft de Dynasty é procurar a oportunidade associada ao talento do jogador, associada ao draft capital, que conta muito, porque quando o jogador é escolhido mais acima do draft, a gente sabe que ele vai ter mais oportunidade. Verificando essa oportunidade, não é um jogador que eu preferia, inclusive nos rankings de running back, mas eu escolho aqui o CEH, né, o Clyde Edwards-Helaire, que foi para o Kansas City Chiefs, que é um time que tem um ataque fenomenal, é um cara que tem condições de assumir esse ataque, mesmo que não seja 100% esse ano, não seja líder de backfield esse ano, mas ele tem condições plenas de estar. É um cara que, na minha opinião, tem mais qualidade do que o Damian Williams, que é o cara que está lá. A gente não pode mais contar com o LeSean McCoy. A gente vai ter um cara aí que vai ser um grande carregador de oportunidade nesse time e eu escolho ele aqui na 4ª posição. Pois é, e a gente vai seguindo aqui no nosso mock draft. Na 5ª escolha, a gente vai ser mais rapidinho aqui, porque todo mundo já sabe quem quer, né? Nesse começo de draft. Então, na 5ª escolha, Ruizão volta para escolher. Quem é que você pega aí na 5ª escolha, Ruizão? Presidente, um nome que eu gosto muito e que caiu num lugar que para mim é muito interessante, apesar de que o round que ele saiu não inspira tanta confiança, mas pode ser que dê certo, é o do Cam Akers, o running back que caiu no Los Angeles Rams após a saída do Todd Gurley. Para mim esse backfield está aberto. Ele tem muitas chances de prosperar e de fazer as funções que o Todd Gurley fazia. Inclusive no Combine, onde ele chamou a minha atenção, quando eu assisti os running backs, ele mostrou qualidades físicas muito boas, que é algo que esse ataque precisa e vai utilizá-lo muito bem. Então a minha aposta já nesse momento é do Cam Akers. Beleza, Ruizão. Acho que em termos de oportunidade, nada realmente a gente tenha a desconsiderar aí do que você falou. Cam Akers vem para um time que ficou órfão de running back 1 a princípio, com a saída de Todd Gurley, porque Darrell Henderson ainda não foi visto, pelo menos por nós, de forma a assumir esse backfield. Então é um cara que eu também escolheria. Na verdade eu ficaria entre ele e Clyde Edwards-Helaire na 4ª,
mas pelo draft capital eu deixei ele aí um pouquinho na frente, mas ele está realmente muito lá em cima nos nossos mocks. E vamos adiante, Mateuzinho volta aí para escolher. Quem é que você vai escolher, Mateuzinho? Então, presidente, nessa escolha aí, eu queria até ir de wide receiver, eu entendo a teoria de vocês, mas eu vou seguir meu lema pela oportunidade que apareceu para mim. Eu escolho o DeAndre Swift, running back do Detroit Lions. Foi um cara que também foi escolhido na segunda rodada. Também está num backfield com outro running back que tem muitas lesões, que é o Kerryon Johnson. Acho que ele vai assumir essa titularidade muito em breve. É um cara muito ágil, que consegue jardas após a recepção, porque ele recebe muitos passes. Então eu vejo ele como uma válvula de escape muito importante para o Matthew Stafford. É um cara super produtivo também. Acho que ele vai ser um ótimo jogador de fantasy desde o ano 1. Beleza, Mateuzinho. É um cara que está lá no topo, né? Pelo talento, é um cara que, se tivesse uma oportunidade melhor, estaria saindo até bem antes aí nos drafts, assumindo um time que ainda não se sabe o que é que vai levar para o Kerryon Johnson. Ele terminou o ano com lesão, então é um cara que ganhou a confiança do time, principalmente porque fez um trabalho de running back que o time não via há anos lá. E eu ainda não sei, eu acho que ele sofreu muito com essa ida para o Detroit Lions no seu valor de fantasy, mas é um cara que ia bem, vai bem aí como escolha e provavelmente vai assumir lá adiante, porque tem qualidade para isso. Mas vamos seguindo aqui no nosso mock para o Sérgio Luiz. E aí, Sérgio? Quem você escolhe na sétima escolha aí do primeiro round? Eu vou continuar nos wide receivers. Eu vou agora no wide receiver que era, depois do Sid Lamb e do Jerry Jeudy, era o meu favorito, o Justin Jefferson, que foi para Minnesota. Vai ocupar o espaço do Stephon Diggs, pelo menos é o que eu espero no roster, né? Ele vai jogar mais no slot, que é a especialidade dele. Pode ter um confronto um pouquinho maior com o Thielen, que também gosta de slot, mas eu acho que o Vikings vai achar uma forma de envolver os dois, principalmente o Thielen, mas o Jefferson também vai ter uma boa oportunidade nesse time. Vai ser o wide receiver 2 do time, então, para mim, eu vou de Jefferson. Eu acho que, independente de posição, acho que o Justin Jefferson é o calouro que sai com a melhor oportunidade desse draft. Os running backs podem cair em eventuais comitês, como os jogadores que a gente já escolheu aqui, mas entre os wide receivers, o Justin Jefferson realmente está pegando um gap muito grande, e jogadores que vieram de FA e aqueles que já estavam no corpo de recebedores do Vikings não oferecem tantas expectativas e tanta concorrência para que o Justin Jefferson não seja um valor muito grande a ser considerado entre os calouros. Tem uma outra coisa sobre o Jefferson também. Eu fiquei muito em dúvida entre o Swift e o Jefferson. Ele seria minha outra opção aqui, porque ele é um cara que, como joga nos lotes, Sérgio disse, ele foi líder da NCAA ano passado em recepções. Além disso, ele fez 17 touchdowns. Então, é um jogador que chega para suprir essa alça do Stephon Diggs, vai complementar o time muito bem e certamente será um estouro. É um cara que tem muito piso, já no ano 1. E vamos aqui para a oitava escolha do nosso mock draft. O Sérgio escolheu, graças a Deus, o Justin Jefferson, mas eu disse no nosso podcast sobre o wide receivers que era bom que a gente não ia brigar com esses dois jogadores, né, Sérgio? E sim, eu já sei quem você vai escolher já. Quando ele escolheu, eu fiz, olha, o miserável vai escolher meu wide receiver. Aí eu fiz, não, mas eu lembrei, não, ele não vai porque a gente disse que não ia brigar. E falando com o Rui, até porque a gente já discutiu isso previamente, eu não concordo tanto com o Rui que Justin Jefferson foi quem pegou a melhor oportunidade. Eu acho que o Jalen Reagor é o cara que eu vou escolher aqui agora, pegou uma oportunidade melhor pela qualidade de jogador que ele é, vai para um time que está há 2 anos pecando com a posição de wide receiver, apesar de ter jogadores lá como Alshon Jeffrey,
O DJ Arcega-Whiteside ainda não se definiu a qualidade e a participação dele no time, por exemplo. É um time que precisa de um wide receiver como o Reagor, e eu acho, na minha opinião, a melhor oportunidade do draft foi do Reagor, lá no Eagles. Então eu vou de Jalen Reagor aqui na 8ª escolha do nosso primeiro round. Presidente, você tem razão, viu? Ainda que eu goste muito da oportunidade do Justin Jefferson, sem dúvida, o Philadelphia Eagles é um time extremamente carente de wide receivers. Tanto que a gente viu o Eagles entre os times que mais utilizou tight ends. Por isso o Dallas Goedert, que é a reserva do Zach Ertz, teve tantos alvos, muitos machucados, muitos calouros que ainda não corresponderam, falando aqui do Greg Ward e tantos outros. Por isso que até o running back tiveram mais alvos do que a média. Então, o Jalen Reagor, sem dúvida, vai ser uma escolha excelente para qualquer um no draft. Não é questão de oportunidade. O Jeffrey, quase todo ano, ele perde jogos, né? Ele não joga todos os jogos. Então, o Reagor vai ter bastante oportunidade. E o que eu gostei também para onde ele foi é que o Carson Wentz, que também perde muitos jogos, né? Mas quando ele joga, ele tem muita coragem de jogar bola longa, né? Que era uma coisa que o Jalen Reagor fazia muito bem no college. Então, eu acho que ele realmente, se tinha um lugar para o Reagor cair que seria o perfeito para ele, eu achava que era o Philadelphia, e foi o que aconteceu para ele. Então, eu passei a gostar dele, como a gente discutiu, ele subiu bastante no meu ranking agora. Você vê o quanto a oportunidade é importante no Fantasy, né, meu velho? Porque era um cara que a gente até entrou naquele embate, eu prefiro esse, eu prefiro esse. E oportunidade, quando a gente espera o draft, aí a gente vê a oportunidade, o cara ganhou. Eu diria até a mesma coisa para o Cam Akers. Para mim, Cam Akers, em termos de running backs, é o que está numa posição mais favorável, tá? Tem outros aí que dá para se falar alguma coisa, mas eu acho que o Cam Akers é uma opção. Como eu falei, o Clyde Edwards-Helaire também ganhou uma posição boa, mas ele tem um cara lá que já estava progredindo, né? No caso do Akers, ele vai para um backfield com a interrogação no líder, né? Na posição de líder. E é um cara que tem toda a condição de... Então, beleza. Ruizão, vamos lá, né? Vamos para a escolha de número 9 aqui do nosso primeiro round com Rui Santos. Por falar em wide receiver, outro que vai ter boas oportunidades, muito devido à qualidade do receiving core que o Las Vegas Raiders possui, é o Henry Ruggs. Ele chega para ocupar um bom espaço e deve tomar muitos alvos aí da galera que a gente conhece. Tyrell Williams, que já estava por lá, o Hunter Renfrow, que ainda tem chance de crescimento, é muito novo, o Nelson Agholor, que é o famoso dropador, que inclusive saiu do Philadelphia Eagles. Não acredito que ele vai ameaçar muito todo o potencial que o Henry Ruggs possui. É com ele que eu vou. Cara, eu adoro essa escolha do Rui. Seria a escolha que eu faria se estivesse na posição dele. Estava esperando que o Ruggs sobrasse aqui. Ele falou sobre a qualidade do corpo de recebedores dos Raiders. É isso mesmo, a falta de qualidade. Os Raiders apostaram na velocidade de Ruggs. Ele foi o primeiro wide receiver que saiu. Eu vejo eles tentando emular o que os Chiefs fizeram com o Tyreek Hill ali, como um cara que estica o campo, como um cara das big plays. Eu acho que ele vai ser uma ameaça profunda com um teto de pontuação para fantasy fantástico. O grande empecilho que o Henry Ruggs vai ter se chama Carr, que é o cara que não conseguiu se firmar até hoje como um bom lançador para o ataque, tanto que os jogadores do time de lá eu até evito bastante. Eu peguei até o Ruggs agora no Dynasty Draft e já estou pensando o que é que eu vou fazer com ele, se eu vou ficar mesmo ou vou trocar. Mas a escolha excelente, foi o cara que tem um draft capital, o primeiro wide receiver escolhido, com um potencial que a gente não sabe se ele teve todo o potencial mostrado, porque ele estava com o Jerry Jeudy no mesmo time, então a bola não ia tanto para ele, tanto que se você for olhar a produção do college é menor um pouco, mas é um cara que tem um potencial para se destacar com certeza na NFL. Então vamos lá, Mateuzinho, 10ª escolha do primeiro round, mande ver aí.
Então, cara, essa é uma escolha que eu fiquei muito em dúvida entre dois jogadores. Não vou dizer o outro para ver se ele sobra para mim no próximo round. Fantasy também é estratégia, né? E eu vou... Cara, não tem como. Eu vou de running back novamente. Eu vou de J.K. Dobbins, Baltimore Ravens, e eu sei que vocês vão comentar aí que ele tá num comitê, que o lugar é péssimo, e eu concordo com isso tudo. Mas pensando em Liga Dynasty, eu sigo esse princípio principalmente porque eu vejo que a oferta de wide receivers é muito, muito maior nesse tipo de liga. Se você acerta num running back, e esse running back é um elite, cara, isso faz muita diferença. Eu já ganhei muita liga por causa disso. Realmente, como eu disse, é um lema que eu tenho. Ele é um cara que veio de uma temporada de mais de 2.000 jardas no college, foi draftado no segundo round. De fato, foi para a equipe que mais correu na NFL em 2019, seja com Lamar Jackson, com Mark Ingram, ainda tem Justice Hill, tem um monte de gente lá. Mas eu não vejo esses caras durando muito tempo por lá. O Mark Ingram tem contrato até ano que vem, já não é mais menino. Justice Hill e Gus Edwards são caras ok, mas que eu não vejo um grande potencial. Acho que o Dobbins é o melhor running back desse backfield aí. Vejo ele em Dynasty com valor para o futuro. Eu acho que ele é uma aposta para futuro e é por isso que eu vou nele. Eu tava torcendo muito pro Dobbins passar, Matheus. Eu discordo de você quando você diz que ele foi pra onde ele foi é muito bom. Apesar de ele ser um comitê, o Gus Edwards ano passado ele correu para 700 jardas e só anotou 2 touchdowns. Ele ficou uma posição ruim, 50, mas o J.K. Dobbins é melhor que ele. Vai ter, eu acho, mais oportunidade que ele. E é o que você falou, depois desse ano, eu acho que ele vai ser o dono do backfield. É um time que corre muito. E o Mark Ingram não é aquela segurança de lesão, né, também. Ele sempre tem uma lesãozinha ou outra que atrapalham ele. O J.K. Dobbins foi para um lugar bom para ele. Não é um dos melhores do mundo, mas eu gostei para onde ele foi. Pois é, agora... Matheus, eu concordo com o que o Sérgio disse em gênero, número e grau. Para mim, inclusive, ele é uma das top oportunidades aí desses running backs, porque é um cara que vai entrar no lugar onde Ingram, que já está com idade adiante, parece que só tem esse ano de contrato. Ele tem mais qualidade do que os outros running backs que estão lá. Justin Hill pode ajudar nas recepções e tudo. É um cara que pode fazer jogadas interessantes e tudo mais, mas eu acho que o Dobbins assume. E ele pode até não ser uma opção tão boa esse ano em termos de retorno de fantasy, mas para os anos seguintes deve ser fantástico. E vamos lá com a 11ª escolha, Sérgio Luiz. A oportunidade é o nome dessa minha escolha que eu vou pegar agora. Eu vou de Keyshawn Vaughn, que foi para Tampa Bay. Eu acho que agora ele vai usurpar o posto do Ronald Jones. Ele é um pouco melhor não, ele é muito melhor no passe, né? Não que ele seja muito bom, mas é porque o Ronald Jones é uma negação recebendo passe. E ele é melhor bloqueando, ou seja, o Tom Brady vai preferir jogar com o Keyshawn Vaughn a jogar com o Ronald Jones lá naquele backfield. Então eu vou com o Keyshawn Vaughn agora. Rapaz, eu queria saber quem foi que botou Sérgio na minha frente nesse draft. Já quando eu fui escolher ele, eu pensei, o Caio vai reclamar. Eu tinha certeza eu tô aqui que o Caio pra ia passar reclamar. raiva. Porra. Mas vamos lá. É bom lembrar que o primeiro a escolher a posição foi você, Caio. Você que escolheu a 4ª posição, então a culpa não é minha. Então, tranquilo, verdade. Não tenho nem o que reclamar. Mas, então, o Keyshawn, em termos de oportunidade, é fantástica a opção, realmente. E a gente não tem como negar que o backfield do Tampa Bay é um backfield que ganhou muito agora com esse ataque. E você tem que colocar um cara que pode ser futuro da franquia, porque o Ronald Jones até agora não vingou. Então o Keyshawn vem com tudo aí, como uma excelente opção. Está saindo no primeiro round, não iria sair no primeiro round se não tivesse sido escolhido pelo Tampa Bay, do Draft Dynasty. Então é um cara que no Draft Superflex ele vai sair no início do segundo round, e no draft de ligas com um quarterback com certeza deve sair aí no fim do primeiro round, sem dúvida, como saiu nesse aqui. Então, vamos adiante. Eu tinha 2 opções da minha lista aqui. Para mim, o cara que tem uma opção muito boa de oportunidade, e como o Sérgio falou, também prefiro muito wide receiver em Dynasty. Na verdade, Sérgio acabou tirando até minha dúvida, porque eu ia ficar na dúvida se eu ia em um e outro. Então eu escolhi aqui o Denzel Mims. Está indo para uma excelente oportunidade na posição de wide receiver lá no Jets. O único problema
do Mims é se realmente o esquema tático vai ajudar o time por causa do treinador, né? Que é complicado ali. Mas Denzel Mims, em termos de oportunidade, é um jogador aqui que nessa altura do draft eu não ia deixar passar, não. Inclusive, essa aí era a minha próxima escolha para ele. Como eu estou aqui me baseando muito em oportunidades, o Denzel Mims está chegando num lugar legal, onde o Robbie Anderson saiu e deixou um grande espaço, né? Você tem Quincy Enunwa, você tem Jamison Crowder, você tem Rashad Perryman, que chegou também. Nenhum nome que você pode considerar muito firme, ainda mais com um quarterback jovem como o Sam Darnold, que tem, para quem escolher seus alvos, tem ainda com quem desenvolver a sua melhor química. Então, o Mims está numa ótima oportunidade. Falando em oportunidade, e com medo do que pode acontecer no backfield do Los Angeles Chargers, com medo porque eu tenho o Austin Ekeler em uma dessas dynasties que eu jogo, né? Eu acredito que o Josh Kelley pode assumir o comando desse backfield. É claro que a gente sabe que o Austin Ekeler é muito bom mesmo no jogo aéreo, e mostrou que pode conduzir de certa forma o backfield, mas a escolha do Josh Kelley lá na terceira rodada, para mim, é um enorme sinal de alerta, de que ele pode ser, no mínimo, o running back de primeira descida e talvez até de segunda também, sendo o Austin Ekeler um complemento, que como eu já conversei com você nesses últimos dias, a renovação dele foi por um valor muito pequeno, não o suficiente para que ele seja considerado, de fato, um líder de backfield. Por isso eu trago o Josh Kelley para o meu time. Beleza, e temos o primeiro reach do nosso mock draft aqui, Ruizão, para você ver como a galera leva a sério mesmo esse negócio de mock. O Ruizão tá até querendo complementar o time dele da Dynasty aqui, mock da gente, tá vendo? Já pegou o rank-up do time dele, já. Já botou, cara. Espero que esse Joshua Kelley sobre para mim lá nessa Dynasty, que com certeza ele deve jogar comigo, para ele ver se eu não vou pegar. Depois eu te vendo, tranquilo. Não, exatamente, pega ele e troca pro Ruizão caro. Nossas negociações. Essa é uma tática, viu, gente? Você sabe, essa é uma tática de Dynasty, né? Às vezes inclusive, você pega um jogador que você sabe que você vai ter valor de troca depois, né? Se você tiver alguém clubista na sua liga, pega o jogador do time dele, vai lá e troca, ele vai te pagar um montão de dinheiro, viu? Um montão de... Muito valor para você. Acontece muito mesmo, isso é verdade. Graças a Deus, nas nossas ligas a gente vai colocando muita gente que já está nesse meio há um tempo, e isso passa um pouquinho, graças a Deus, porque o interessante é jogar com a galera que seja competitiva. E ficar trocando, o cara que eu trocar por clubismo é de matar. Rui já fez isso comigo, perdeu o Livon Bell. Há uns anos atrás, não é não, Ruizão? Bons tempos, viu? Eu concordo com você que aqui nessa altura é um reach. Eu acho que, pensando em estratégia, ele é um cara que sobraria para rounds seguintes. Acho que o Rui podia ter esperado um pouco mais e ele estaria disponível. Não estava no meu radar para as próximas rodadas, por exemplo. Além disso, não é um cara que eu gosto tanto do que eu vi dele, falando como análise, né? Então, eu não faria essa escolha. Pois é. Eu também não, mas é aquela coisa. Vamos levar a brincadeira a sério, porque a gente tem que complementar nossos times mesmo. Então, vamos adiante. Essa escolha do Rui acabou começando o segundo round. A gente vai fazer 2 rounds aqui, galera. Então, vamos, para a gente não ficar se estendendo muito também. E também porque eu acho que em 2 rounds a gente já pega esses talentos mais promissores aí. É claro que vocês vão ficar querendo informação sobre jogadores de mais baixo, mas vão sair os rankings aí do BR Futebol de Dynasty aí essa semana. A gente está se empenhando para isso. Fiquem ligados que a gente deve lançar aí até o fim da semana esse ranking, viu? Esses Dynasty. Vamos embora. E vamos lá adiante, porque o tempo hoje... Ruizão, eu só queria complementar com uma coisa. Você falou que eu peguei o jogador que você ia escolher. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, viu? Esse é o maior lema de draft de fantasy. Muito. Tá? Mas vamos adiante, Mateuzinho. Segunda escolha aí da segunda rodada. Quem é que você iria?
Cara, olhando para a Liga Dynasty e pensando em quem está disponível aqui, eu vou de Joe Burrow. É um cara que eu vejo ele como um legítimo franchise QB, um jogador que vem da temporada histórica de 60 TDs no college. Acho que vai ter uma carreira longa. Se essa liga for de 2 QBs, então, numa Dynasty, tem mais valor ainda. Mas mesmo considerando só numa Dynasty comum, eu acho que é um cara que resolve tua posição de quarterback por muitos e muitos anos. Então, Joe Burrow é a minha escolha. Eu concordo com o que o Matheusinho falou. Eu acho que quem escolheu o Joe Burrow no Fantasy pode, ainda mais numa liga para um QB só, pode esquecer o QB por um tempo, que vai ter uma garantia. Eu acho que ele vai ser muito bom para o Fantasy, para a posição. E eu gostei muito da escolha. Eu tenho muita dificuldade de medir quando pegar um quarterback ou não no Fantasy, então fico feliz até que o Matheusinho pegou na minha frente. Mas eu gostei da escolha dele, sim. Eu agora, na minha escolha, eu vou seguir a ordem dos Rich, do Ruizão. Eu vou pegar o Laviska Shenault, que é um wide receiver que eu gosto muito, que foi para Jacksonville. Eu acho que vai ter bastante oportunidade lá. Não gosto muito do Gardner Minshew, mas o wide receiver eu prezo mais pelo talento, então eu vou com o Laviska Shenault e vou confiar que eles vão, ou o Gardner Minshew vai melhorar a produção, ou eles vão pegar um QB no futuro que vai ajudar o Laviska Shenault. A única preocupação dele, né, é a lesão, que sempre tem uma ou outra, mas no Fantasy a gente tem sempre que arriscar no upside. O upside fala muito, eu acho que esse é o momento que a gente está falando disso, no início do segundo round, começa realmente você escolher um jogador que tem mais upside, porque você já começa a ter os jogadores que vão ter alguma coisa ou outra para se considerar, né? Como o desenvolvimento dentro do Fantasy, dentro da NFL. Vou dizer a vocês dois que eu provavelmente ia escolher Joe Burrow, tá? Se vocês tivessem deixado passar aqui também, que eu estava de olho nele. Vocês roubaram para variar, mas tudo bem. E a gente vai... E que a próxima vez, então, Caio, você vai ser o primeiro a escolher para não poder reclamar mais, hein? Aí eu vou roubar do quarto, não vai ter jeito. Quem estiver na frente sempre vai roubar. Então, voltando ao nosso esquema aqui, a gente tem como escolher alguns nomes, né? A gente tem Brandon Ayuk, a gente está olhando aqui o ranking do Sleeper, tá, pessoal? A gente está fazendo no Sleeper, que é mais fácil a gente gerenciar esse mock, ficou muito legal da gente fazer. E eu iria aqui também, a gente tem de talento aqui, a gente tem Brandon Ayuk, T. Higgins, Tua, Michael Pittman e Zach Moss como opções que eu estaria considerando aqui. Eu já tenho um running back, 2 wide receivers e tenho talento, e se eu for considerar talento agora, por mais que tenha história de machucar e tudo mais, eu iria de Tua aqui, que é um cara que vai assumir um time que está órfão de quarterback e deve realmente vingar nesse time para a próxima temporada já trazer um retorno. Como a gente espera que Joe Burrow tenha um retorno, se Tua ficar de saudável, vai dar trabalho, vai ter um bom retorno para o Fantasy. Sem dúvida, presidente. Buscaram o Josh Rosen para testar o jogador, para ser o possível futuro da franquia, mas essa escolha do Tua Tagovailoa comprova que esse é o nome em que eles querem investir de fato, né? Então a gente não acredita no Ryan Fitzpatrick ou no Josh Rosen sendo o QB da primeira rodada no calendário do Miami Dolphins. Tua saudável vai chegar e vai competir junto com os outros QB jovens dessa AFC East para batalhar pela próxima hegemonia dentro dessa divisão. Beleza, e vamos seguir aqui no nosso mock, quarta escolha da segunda rodada, e aí, Ruizão, tá com você, Who on the clock? Aqui, presidente, eu vejo o T. Higgins como uma opção interessante. Eu poderia pegar o Ayuk também, mas em algum momento o AJ Green vai sair do Cincinnati Bengals, e como a gente falou que o Joe Burrow, ele deve ser o QB dessa franquia por um bom tempo, o T. Higgins chega para ser um dos principais alvos dele assim que o AJ Green for embora, seja por aposentadoria, seja para outro time. A gente tem lá também o Tyler Boyd, o
John Ross e outros talentos que não se provaram tão bons assim, sem falar do próprio Tyler Boyd, que tem suas limitações enquanto wide receiver 1. Com a presença de um T. Higgins, com muitas opções em campo e com um QB possivelmente ainda mais talentoso do que foi o Andy Dalton, acho que todo mundo pode crescer. E o T. Higgins é um desses wide receivers com talento que tem uma boa oportunidade. Eu faço minhas as palavras do Rui. Acho que eu estava aqui entre o T. Higgins e o jogador que eu vou escolher, que vou anunciar já. Ele é um cara que eu não confio no AJ Green mais. Acho que é um cara que é muito problemático em relação a lesões, apesar do talento. O Tyler Boyd também não vejo nada demais nele. Acho que o Higgins é o wide receiver 1 dos Bengals a partir da semana 1. E tem o Joey Burrow para alimentá-lo agora. Vai fazer muito TD por lá. Ótima escolha. E aí, seguindo aqui agora para minha opção, nessa escolha aqui eu vou de Brandon Ayuk. Um cara que eu já gostava muito antes do draft. E eu gostei muito para onde ele foi. Os 49ers perderam Emmanuel Sanders e precisavam de um novo recebedor para se juntar ali ao Deebo Samuel no corpo e ao George Kittle. O Ayuk, ele é um cara que tem as características que o Shanahan gosta. Ele é um cara que é muito bom em jardas após a recepção. Então, o uso que o Shanahan vai fazer dele com criatividade para otimizar esse jogador, eu acho que vai ser uma parada muito, muito legal da gente ver e vai ser um wide receiver que vai contribuir bastante desde o ano 1. O mais legal assim, de se frisar dele é que ele foi escolhido na primeira rodada e o 49ers ainda subiu, né, para pegar ele. Então, eu prevejo que ele vai ser bastante utilizado e ele é um pouco parecido dos moldes assim do Deebo Samuel, né, que ele pode correr também. Então, esse ataque do 49ers vai ser uma loucura, uma insanidade de possibilidade. Vai ter muita coisa legal. Eu acho que ele vai conseguir produzir muito. E aqui agora na minha escolha eu vou fazer o que vocês tanto criticaram das pessoas no passado. Eu vou ser clubista. Vou pegar o Michael Pittman, que é um wide receiver gigantesco, que é um cara bom para pegar a bola lá no alto, que é uma coisa que o Wright adora no Colts. Então eu vou de Michael Pittman e vamos Colts. Vou te dizer uma coisa, Sérgio. Eu iria pegar Michael Pittman antes de T. Higgins e antes de Brandon Ayuk, se não tivesse o Tua ali disponível. Tá? Então, concordo que, em termos de talento, com certeza é um cara que tem um potencial para fazer diferença na NFL e eu confiaria mais no trabalho dele do que nos outros, pela questão de oportunidades também. Então, concordo com você que o Pittman é uma excelente escolha nesse momento. E a gente vai seguindo adiante, a gente já chegou num momento em que as escolhas estão sendo mais pelo talento do que o cara pode dar, do que realmente a oportunidade direta que eles vão ter. E não dá para deixar passar aqui nesse momento, na minha opinião, que talento tem, mas vai para um comitê, que é o Zach Moss, um running back que foi aí para os Bills. Tem um Singletary lá, mas ele deve dividir aí, ter algum espaço. E em termos de talento, nesse momento aqui, eu prefiro ele que os outros jogadores. Eu acredito, presidente, que ele chega para brigar tranquilo para ser running back 2 e quem sabe tomar a liderança desse backfield. O Frank Gore a gente não tem garantias de que volte para essa temporada 2020 e o TJ Yeldon sempre foi um backup, um membro de comitê nos times que ele jogou. Quem acompanha um pouco mais o histórico do Yeldon sabe bem disso. Muita gente vê talento nele, mas o Zach Moss de fato tem um bom espaço para trabalhar nessa temporada e já se firmar como pelo menos o running back 2 desse time. Tirando o Zach Moss, eu estou vendo aqui as opções que eu tenho, eu iria de Darnell Mooney ou de Anthony McFarland. Eu gostaria de ir no Darnell Mooney, wide receiver de Chicago, porque Trubisky ou não, Nick Foles ou Trubisky, eu acho que o Darnell Mooney tem um bom receiving core para explorar. Não conheço muito em termos de talento, mas eu acho que esse receiving core, fora o Allen Robinson, não tem um nome tão certo. O Taylor Gabriel já passou por lá, já saiu também. A gente tem outros nomes que não são tão expressivos, então o Mooney pode fazer um bom primeiro ano, né, fazer uma boa temporada desde já
nessa sua temporada de calouro e corresponder. Uma escolha que foi por oportunidade, né? Olhando para um corpo de wide receivers que tem alguns probleminhas aí, não é uma galera muito talentosa, não é uma escolha que eu faria aqui, acho que tem algumas opções um pouco mais seguras, mas foi uma aposta para o futuro, e aí o Ruizão gosta de fazer isso, vamos ver quem vai rir lá na frente, né? Seguindo aqui a brincadeira, nessa escolha eu vou apostar no A.J. Dillon, de Green Bay. Uma escolha que chocou todo mundo, me chocou também. Um running back aí, quando o que a torcida de Green Bay mais queria era wide receiver. É um cara muito forte, muito pesado, que eu acho que vai ter muitas oportunidades de TD na red zone. Eu vejo ele dividindo volume com o Aaron Jones aí, com o Jamal Williams perdendo bastante espaço, o Aaron Jones recebendo mais passos, e ele sendo mais envolvido nesse ataque. Eu estou muito curioso para saber qual foi a ideia de Green Bay em trazer o Dillon. Então, minha aposta seria ele. Eu fiquei entre ele e alguns wide receivers, mas os wides que sobraram não são caras que eu gosto tanto. Eu vou apostar aí na possibilidade dele se tornar o running back 1 de Green Bay em alguns anos. Agora foi a minha vez de ser roubado bem na minha escolha. Eu também ia de A.J. Dillon agora. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um dos sleepers assim, para uma escolha de rookie, porque ele foi para um lugar que ninguém entendeu o que o Matheus falou. O draft inteiro do Green Bay Packers não deu para entender, né? Foi meio que louco essa coisa que o GM fez esse ano. E ele pegou o A.J. Dillon, eu acho que muito contando, porque ele só vai ficar com um dos dois running backs que estão lá. Mas eu gosto muito do A.J. Dillon, porque ele é um cara muito grande, e apesar dele ser grande, ele consegue correr bem, que foi o que ele mostrou no Combine. Então eu gostei muito da escolha do Mateuzinho, infelizmente ele me roubou. Para me recuperar dessa queda, eu vou pegar o Anthony McFarland, que era um running back que no college ele teve problema de lesão. No ano passado ele quase não jogou, que afetou muito ele em termos de produção. E ele vai para um backfield que tem o James Conner, que não é um jogador saudável, né? Sempre perde um joguinho ou outro. O Benny Snell não teve muita oportunidade ano passado. Eu acho que o Steelers não confia muito nele. Então, acho que o Anthony McFarland pode acabar sendo utilizado bastante nesse ano se acontecer alguma coisa com o James Conner. Então eu vou de McFarland. E é o que o Mateuzinho falou também, os wide receivers que sobraram aqui tem muita aposta. Então eu vou apostar no running back aqui, porque eu sempre sinto falta também nos times de dinastia. Pois é, minha gente, nesse mock draft aqui, nem clubista eu não posso ser, né? Porque Anthony McFarland tá indo pro Pittsburgh Steelers e nem isso o Sérgio deixa. Eu vou fazer uma queixa isso aí, cara. Eu deixei pro Claypool pra você. O Claypool lá dos Steelers pode pegar ele. Não, tranquilo. Vamos deixar passar, né? Porque eu acho até que ele deve vingar alguma coisa. O Claypool, inclusive, é um dos caras que eu ia falar, porque eu vou fazer uma apanhada. A gente está aqui na última escolha do nosso mock. Eu ia falar do McFarland também e estaria entre as possibilidades de minha escolha, porque os running backs do Pittsburgh sempre são promissores. Apesar de a gente não ter jogadores lá que estão bem de saúde ou que tenham se destacado mais, e Anthony McFarland seria uma escolha que eu consideraria aqui. Analisando aqui o momento que a gente está, tinha o Bryan Edwards, que foi para um time que eu já falei aí do cara lá na frente, eu não confio muito, né? O Darrington Evans, que chega para o lugar de Dion Lewis, vai ficar atrás do Derrick Henry, é um cara que pode vir a vingar. O próprio Claypool, que é um cara gigante, né? E a gente sempre entra na discussão se ele vai virar tight end, não vai virar tight end. Tem gente que diz que vai, tem gente que não vai. T.J. Hamler, que foi o cara que destruiu aí as possibilidades do Deshaun Hamilton lá em Broncos. Provavelmente ele é o cara que vai assumir esse slot. Chega aqui no meu hit, porque se fosse considerar esses nomes estariam saindo antes. E eu vou de Antonio Gibson, que é um cara que traz muita oportunidade aí para o backfield do Washington Redskins. É um backfield que tinha um cara mais antigo, que tem um outro que se machuca o tempo todo. Então eu apostaria aqui que o Antonio Gibson, e principalmente pelo fato dele ser um jogador que pode ser utilizado de formas muito variadas, e esse tipo de jogador que a gente chama de coringa tem tido melhores opções na NFL hoje em dia. Então, em termos de possibilidade e oportunidade, eu acho que ele seria uma boa aposta agora.
que é bom no Antonio Gibson é que ele joga de wide receiver, ele é bem versátil, ele vai adicionar muita coisa ao time do Washington Redskins, que não tem muita coisa, né? E tem um wide receiver no McLaurin que é confiável, mas os outros são bem novos também, não tem produzido muito. Tem o Haskins também, que está se adaptando ao NFL, e o backfield é o que você falou, é uma coisa de louco. Tem 500 running backs, mas o mais confiável, por incrível que pareça, na minha opinião, é o Adrian Peterson, que pelo menos nos últimos anos tem conseguido entrar em campo, ao contrário do Darius Guys, que joga 5 jogos por temporada. Então eu gostei dessa escolha e era uma das minhas opções também, aqui para mim. Beleza. E assim a gente vai chegando aqui ao fim do nosso primeiro mock draft do BRF Futebol. Se prepare, gostei muito da brincadeira, viu, galera? Ficou massa a gente conversando aqui dos jogadores. Então se prepare que a gente pode ter mais mocks aí quando a gente conseguir reunir o pessoal. E hoje a gente vai ficar um pouquinho aqui só com o primeiro e segundo round, porque são jogadores que realmente são boas opções da gente falar agora. E se a gente começar a descer aqui, vai ser muito aposta, e talvez não traga um conteúdo tão interessante para vocês. A gente vai falar desses jogadores adiante, a gente vai ter o ranking do BRF Futebol, a gente vai soltar o ranking aí mais adiante, e fiquem de olho, porque esses nomes que a gente, porventura, não tenha falado aqui, a gente vai estar abordando em qualquer momento mais oportuno aí, durante essa época de Dynasty Leagues. E a gente vai ficando por aqui. Vou mandar um abração para o grande Rui Santos. Fala, Ruizão. Valeu, presidente. Valeu, meninos. Foi uma brincadeira muito legal mesmo. E eu já estou esperando o próximo mock, viu? Um abraço. Beleza. Vai lá, Sérgio. Um abraço. Um abraço aí, pessoal. Um abraço, Caião, Matheus e Rui. E além do mock, tem os nossos drafts da nossas ligas, né? Que já estão chegando e eu já estou começando a me preparar já empolgado. Valeu, galera. Valeu. Beleza. Um abração, Matheusinho. Valeu, Caio. Valeu, Sérgio, Rui. Como sempre, um prazer. Já quero o próximo também. Tem alguns drafts de rookie chegando. Estou construindo meu board para ter sucesso esse ano. Vamos embora. Beleza. Além da gente produzir conteúdo, a gente gravar juntos, a gente fazer o BR Futebol ir para frente, a gente ainda joga nossas ligas, uma grande parte juntos, né? Eu sei que tem gente escondendo o jogo aqui na hora de falar, não deixa de falar não, viu? Que eu quero saber o que vocês vão escolher em cada escolha, pra Não gente pode entregar tudo. jogar direitinho, tá bom? Então, galera, acompanha a gente no BR Futebol, no Twitter e no Instagram, no www.brfutebol.com.br, e sigam a gente aí nas redes sociais, que a gente vai trazer possibilidade de conteúdos para você sobre fantasy no Brasil. Grande abraço!